Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós iniciamos, na verdade, sábado retrasado, porque sábado passado tivemos problemas aqui com a energia e não tivemos condições de estar juntos aqui com vocês. Começamos um período de estudo aqui todo sábado, né, após a nossa Havdalah, com a intenção e o objetivo de quebrar realmente paradigmas, coisas que foram estabelecidas em nossa vida e que não são o genuíno padrão da palavra do Senhor. Estamos vivendo um tempo de remover as vestes do Yosef, que foi vestido de egípcio, e podemos entender então e compreender as Escrituras segundo o seu contexto real, original, pelo menos buscar isso, buscar entender isso. Estamos todos vivendo um processo de busca dessa verdade, estamos sendo movidos para descortinar essas verdades que durante muito tempo foi ocultada de todos nós. Mas estamos vivendo um tempo tremendo, às vezes a gente não tem a noção de quão tremendo é esse tempo que a gente está vivendo, né? Onde a gente vê claramente o Espírito do Senhor trazendo revelação, compreensão da palavra, removendo impurezas, e esse acesso do Espírito do Senhor a nós, trazendo a revelação, é algo que nós estamos vivendo e que é tremendo demais. Não algo que está surgindo a partir de um grande conhecedor, né? Mas algo que está sendo individual. Nós estamos vendo pessoas sendo tocadas pelo próprio Espírito, Rua, do Eterno, e movido à verdade. Isso é tremendo demais. Assim nós estamos aqui buscando compreender, pegando textos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, textos que muitas vezes não foram lidos, não foram comentados, porque não havia interesse em entrar naquela área, até por conta, acredito eu, dessa cegueira que foi estabelecida durante a história da igreja. E nós aqui vamos então com muita calma, muito cuidado, passo a passo, né, devagar, caminhando dentro de alguns desses textos. Na semana passada o nosso tema foi Yeshua de Nazaré, porque sempre que a gente falava acerca de, e ouvia, né, durante a nossa caminhada aí, ouvia falar de Jesus. E eu lembro, eu me converti lá com 17 anos, mas antes, na verdade, eu já ouvia a palavra do Senhor na minha casa, né? Eu tinha visitas lá, Arlésia e Luiz da Batista, lembra? Aquele casalzinho abençoado, iam na minha casa, estavam lá ensinando a palavra. E a gente sempre ouvia falar do Jesus, do Salvador, aquele que veio para nos salvar, mas totalmente desconectado de uma realidade judaica. Eu olhava para Jesus e eu via alguém, um homem que era totalmente contrário ao judaísmo, aos judeus da sua época. Ele veio para revolucionar, falar: isso aqui está tudo errado, e trazer algo novo. Essa era a imagem que eu recebi, por isso eu caminhava baseado nessa que era a minha verdade, foi o que me ensinaram como verdade, né? E aí nós começamos então a falar sobre isso, o Yeshua de Nazaré, quem era, como vivia, como cresceu Yeshua, Jesus de Nazaré. E aí nós mostramos que na verdade, e às vezes a gente não entende isso, Jesus, filho de Miriam, né? Maria Miriam, na verdade o nome dela, uma judia, não havia um cristianismo na época. O que havia era o judaísmo. Você crescia em meio ao judaísmo, praticava o judaísmo daquela época.
que eu estava até conversando com o Emerson um pouco, o judaísmo não era uma coisa única, você tinha pensamentos diferentes, você tinha um padrão, mas existiam pensamentos diferentes e interpretações diferentes para algumas áreas diferentes. Então eu citei alguns ramos aqui do judaísmo, eu citei os fariseus, eu citei os saduceus, né, os saduceus ali na liderança, ali à frente da administração do templo ali. Mostrei que os saduceus, eles acreditavam, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos e demônios, eles não acreditavam nisso. Eles não aceitavam a lei oral, da forma que os fariseus acreditavam e tinham a lei oral. Já você tinha os fariseus, também judeus, e eles acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam em anjos e demônios, só que eles tinham algo que era bem marcante, eles tinham a lei oral, e acreditavam, e tinha como base até principal a lei oral, a ponto de colocar essa lei oral acima da própria Torá, do mandamento. A gente vai ver isso hoje aqui. E aí você tinha os essênios, você tinha os herodianos, você tinha uma variedade de grupos ali. O Emerson estava citando para mim, parece que eram 12, pelo menos 12 grupos ali, não é isso, Emerson? Ali dentro do judaísmo, né, 12 segmentos ali que havia algumas diferenças, e dentro do próprio, por exemplo, farisaísmo, você tinha posições diferentes, você tinha a casa de Hilel, a casa de Shammai, duas escolas fortes na época, com alguns pensamentos, um lado era mais radical, outro mais liberal na interpretação da Torá. Então esse era o meio que Jesus cresceu, vendo aquelas práticas, aqueles rituais, aquelas tradições, vivendo as tradições, sua mãe e seu pai, levando ele até o templo, né, levando ele à sinagoga. Você vê ele presente na sinagoga, e ele cresce em meio a esses ensinos, a essa realidade dessa época. E na verdade, quando passavam para a gente acerca de um judaísmo, até de um fariseu, o que inclusive tem no dicionário, se você pegar o dicionário, o conceito de fariseu é um conceito totalmente assim, é uma palavra, como é que fala? Pejorativa, é algo muito negativo, o que não é a verdade, né? O Luiz Otávio gosta quando fala assim, mentiram para mim, mentiram para você. Não é essa a realidade de quem era aquele fariseu, isso é uma injustiça. Nós temos ali fariseus tementes a Deus, honestos, que viviam segundo a Torá, praticantes, justos naquela época, fariseus. O problema é que você também tinha fariseus hipócritas, movidos segundo os seus interesses, assim como você tem hipócrita aqui dentro. É bom que a gente não cita nome. Todo lugar a gente tem misturas, pessoas que fazem coisas erradas, coisas certas, e nem por isso eu vou falar que vocês são um bando de gente que não presta. Amém? Amém. Mas na verdade o que foi passado para a gente, aquilo, quando a gente ouvia fariseu, a gente falava, esse cara é ruim, ou coisa ruim é fariseu, vai queimar no fogo no inferno. E essa não é a verdade. E aí nós pegamos um texto na semana passada de Lucas, e mostra que na verdade Jesus não era aquela pessoa que rejeitava o meio judaico, ou o meio dos fariseus. Você vê, eu li um texto de Lucas, deixa eu só voltar rapidamente nesse texto, para a gente regrupar, porque a gente ficou uma semana sem ver. Eu peguei o texto de Lucas, capítulo 4, no versículo 16 ao 44, aonde mostra aquele momento que Jesus, vivendo em Nazaré, ele vai até a sinagoga no Shabat, como de costume, é o que está escrito. Espera aí, começa a quebrar algumas coisas. A gente via Jesus como alguém que totalmente isolado da sinagoga, só criticado, só com briga. Está dizendo que ele frequentava todo o Shabat a sinagoga, está lá como de costume.
fazia parte da vida diária dele e de sua família ir para a sinagoga todo o Shabat. E não só ir para a sinagoga todo o Shabat. Ele era uma pessoa super respeitada. Ele deve ter vivido naquele meio, estudado e falava. Lembra ele lá pequenininho, com 12 anos, cheio de conhecimento, já falando acerca da Torá. Imagina agora ele lá com seus quase 30 anos de idade. Quanto conhecimento e sabedoria devia ter ali. E ele já tinha espaço, e ele era alguém ouvido, ele tinha lugar. Era alguém respeitado e ouvido no meio da sinagoga, ouvido pelo povo, pelos fariseus. O fariseu mor, vamos dizer assim, chefe da sinagoga, chamava ele, falava: vem cá, seu Rubem, pega aqui o rolo da Torá, abre o rolo, lê o rolo, fala para a gente. Fizeram isso com Jesus lá em Nazaré. Então ele não era uma pessoa qualquer que estava ali falando mal de todo mundo, não. Alguém respeitado, que as pessoas sabiam que falava coisas grandiosas. E até então ninguém estava reclamando, concorda? Estão dando a palavra a ele. Ele pegou o rolo do profeta Isaías, abriu, começou a ler Isaías 61, e diz que as pessoas ficavam maravilhadas. Deixa eu voltar lá rapidinho, gente. Lucas capítulo 4. Porque essa parte aqui eu tenho que ler. Lá no versículo, a partir do 18, ele começa a ler o texto do profeta: o Espírito de Adonai está sobre mim, portanto ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade dos presos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao chamacho, o dirigente ali, ele se sentou. Os olhos de todos os presentes na sinagoga estavam fixos nele, esperando ele começar o seu ensino, porque as pessoas já deviam ficar esperando: quero ouvir o que ele tem para falar hoje. E ele começou a falar-lhe: hoje, como vocês ouviram a leitura, essa passagem do Taná foi cumprida. Falavam bem dele. Marca isso. Alguém já leu isso para você? Alguém já leu isso para você? Já pregaram isso aonde você foi? Falavam bem dele na sinagoga. Estavam admirados com as palavras empolgantes que saíam de sua boca. Até se perguntavam: será que pode ser esse o filho de Yosef? Será que é ele mesmo o filho de José? E aí Yeshua começa a falar. E ele vai começar agora a fazer uma crítica àqueles que estavam ali. Se você continuar o texto, você vai ver. Ele vai falar: olha, o profeta ele é recebido em outra cidade, mas na sua casa ele é rejeitado. E ele vai citar alguns exemplos da Torá, dos profetas. Então ele faz uma crítica agora àqueles dali de Nazaré. E é isso que eles vão reclamar. Quando eles pegam Jesus, levam lá até o penhasco lá, eles vão levar, não porque ele havia falado, hoje se cumpriu, mas porque ele fez uma severa crítica a eles, dizendo que eles não iriam aceitar ele naquele lugar. Por isso eles levam. Olha lá como é que diz o texto. Então Yeshua lhes disse: sem dúvida, vocês me dirão esse provérbio: doutor, cure a si mesmo. Ouvimos a respeito de todas as coisas que você fez em Cafarnaum. Faça o mesmo aqui em sua cidade. Ele disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade. É verdade. E ele vai citar Eliarro aqui, o que aconteceu com Eliarro. E aí diz: Eliarro não foi enviado a nenhuma delas, senão apenas a uma viúva, né? Na terra de Sidom. Também havia muitas pessoas com Saraá em Israel no tempo do profeta Elisha, mas nenhuma delas foi curada, senão Naamã o sírio. Ao ouvir isso, todos os que estavam na sinagoga se encheram de ira. Eles não se iraram na primeira mensagem, mas se iraram foi com essa crítica que foi feita a eles. Então esse é um ponto que nós mostramos aqui. Como que Yeshua dali ele sai, vai para Cafarnaum. Quem já foi em Cafarnaum sabe que muita da história de Yeshua lá em Cafarnaum, ele ficava na casa da sogra de Pedro. Você sabe até a história que ele cura a sogra de Pedro, né? Por isso que Pedro ficou chateado com ele, porque ele cura.
E você vê ali, Roxo Marcelo esteve lá com a gente, a casa da sogra de Pedro para a sinagoga, é como daqui na frente da congregação, é pertinho, sei lá quantos metros, 20 metros, 30 metros de distância, pertinho, e ele frequentava aquela sinagoga em Cafarnaum, mais uma vez presente na sinagoga de Cafarnaum, expulsando inclusive demônio dentro da sinagoga. Diz lá o texto que ele expulsa um demônio dentro da sinagoga. Então a gente vê como que ele circulava nesse meio e era respeitado por muitos, foi seguido por muitos daquela época. E essa foi o nosso primeiro objetivo aqui. A gente precisa ver e enxergar isso. Como que Yeshua era um judeu, praticante do judaísmo, respeitava a realidade da sua época, vivia segundo e no meio daqueles, e era respeitado por muitos naquela época. E o nosso tema de hoje, deixa eu abrir aqui, é sobre Yeshua e a doutrina dos fariseus. Como ele lidava com a doutrina dos fariseus, então? Já sabemos que nem tudo que é e que nasce, nem toda a doutrina do fariseu, ela é ruim. Você vai ver Yeshua muitas vezes praticando a doutrina dos fariseus, indo de acordo com a doutrina dos fariseus. Em outros momentos, vendo algo que foi estabelecido pelos fariseus, uma interpretação dos fariseus, e cumprindo aquilo. E outras vezes ele vê algumas interpretações dos fariseus e ele combate aquela interpretação, aquela forma de pensar do farisaísmo na época. O que isso quer dizer? Que Yeshua, ele vem cumprir algo que a própria literatura judaica fala. Ele veio trazer o pleno conhecimento, pleno entendimento de como se vive a Torá. Que naquela época havia muito desvio, havia muitos ensinos dos fariseus contrários à Torá. Então Yeshua não era contra tradições, ele era contra aquelas tradições que eram contrárias à Torá, porque a Torá ela é superior, e esse é um grande erro e equívoco dos fariseus. Eles pegavam a tradição, a chamada lei oral, e colocavam no mesmo nível, ou melhor, até acima da própria lei de Deus. Isso está errado. Hoje, e aí eu falo que a restauração é para os dois lados, hoje, toda sinagoga ortodoxa e muita sinagoga judaico-messiânica, a base dela é farisaica. Ela trouxe muitos conhecimentos e entendimentos que Yeshua combateu para dentro dela e tem trazido. Uma delas é a forma que trata a lei oral. Muitas vezes colocando, Yeshua combateu duas coisas básicas. Primeiro, combateu aquilo que era tradição. Quando eu falo de tradição, estou falando da lei oral, que era contrária à Torá, e combatia aquelas leis orais e tradições também, que eram grandes pesos e fardos lançados sobre o povo. E quando que algo se torna peso e fardo? Quando uma coisa que não é mandamento tem que cumprir, a gente não tem o que debater e conversar aqui. Mas quando pega doutrinas, lei oral, tradições, e impõe, e cria uma variedade, uma dificuldade muito grande, e impõe o cumprimento daquela tradição. Isso Yeshua combatia. E o nosso tema hoje, então, é pegar um texto como aquele de Lucas e analisar e ver como isso era uma realidade na vida de Yeshua e na caminhada de Yeshua. Qual o texto básico que a gente vai utilizar? Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Vou ler a partir do versículo 1, para a gente poder entender, e aqui a gente consegue ver tradição, consegue ver o ensino de Yeshua. Diz assim Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1.
Então alguns perushim, fariseus, e mestres da Torá de Jerusalém, foram a Yeshua e lhe perguntaram, por que os seus talmidim, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que está transgredindo a tradição dos anciãos? Eles não realizam a netilat yadayim, a lavagem das mãos, antes de comer. O que eles estão cobrando? Netilat yadayim, que é a lavagem das mãos, é um mandamento da Torá? Alguém já viu esse mandamento na Torá? Não. Assim como acender vela de Shabat é mandamento da Torá? Não é mandamento da Torá. Kippá é mandamento da Torá? Não é mandamento da Torá. O que ele faz aqui? Estão cobrando dele o cumprimento de um ensino dos anciãos, de um entendimento, uma interpretação dos anciãos, e cobrar o cumprimento dela como se lei fosse. Vem cá, por que você... É a mesma coisa se eu chegasse aqui e falasse assim, Roxo Marcelo, por que você não está usando kippá? O que você está fazendo aqui sem kippá? É a mesma coisa. E olha o que diz o texto, qual é a resposta de Yeshua. Ele respondeu, e por que vocês transgridem a ordem de Deus, ou melhor, o mandamento, por causa da sua tradição? Vamos continuar para entender. Porque Deus disse, honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá de ser executado. Mas sabe o que vocês dizem? Sabe o que vocês ensinam? Sabe qual é a interpretação de vocês? Vocês dizem o seguinte, olha qual foi a halahá que criaram na época. Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, prometi a dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Viu o que eles fizeram? Havia um mandamento, há um mandamento, honrar pai e mãe. E você sabe que essa palavra honrar aqui é sustento, é manter. Existe um mandamento, o mandamento de Deus está acima de qualquer interpretação humana, de qualquer halahá, de qualquer doutrina, de qualquer tradição humana, da lei oral. Está acima, a Torá está acima. E eles criam uma tradição, uma halahá na época, e diz, olha só, se você pegar o seu din-din, e ao invés de sustentar, se você não sustentar o seu pai, mas não sustentar, porque você está dando esse dinheiro no templo, tá beleza, você não precisa honrar seu pai e sua mãe. Vocês estão colocando a tradição acima da lei de Deus. É isso que ele está dizendo. E observe mais uma coisa, ele não combateu a lavagem das mãos, você percebeu? Ele podia estar falando contra a lavagem das mãos, mas não. Por quê? Ele respeita a tradição se ela não é contrária à Torá. O ensino da lavagem das mãos não tem nada contrário à Torá, não tem nada na Torá que diga que é para não fazer. E é uma tradição boa, bonita, com uma simbologia maravilhosa. Como que a gente se apresenta diante do Senhor com mãos limpas e um coração puro. Quando a tradição judaica pega uma instrução, ou pega um texto da Torá, e materializa aquilo, é maravilhoso. Quando eu pego as duas velas de Shabat, tem dois textos, não, vamos lá, uma vela vai simbolizar o lembrar, outra vai simbolizar o guardar. Isso está quebrando o mandamento? Não, está embelezando. Isso é bom? É. Agora, quer ver eu quebrar o mandamento? Quer ver eu pecar com o acendimento das velas? Quando eu falo assim, Deus é que mandou acender as velas do Shabat, entregou esse mandamento lá no Monte Sinai a Moshe. A palavra do Senhor diz, não retire e nem acrescente. Eu posso até dizer o seguinte, poxa, Deus ministrou o meu coração, inclusive a oração, né? Se você pegar a oração
do acendimento das velas, qual é a declaração que faz? Baruch atah Adonai, Lehadlik, Ner Shel Shabbat, que nos ordenastes acender as velas do Shabbat. Que nos ordenou, a gente faz essa oração. E algumas pessoas perguntam, vem cá, por que vocês oram que nos ordenaste? Se não é uma direção, um mandamento do Eterno. Você tem problema? Eu não tenho problema com essa oração. Por quê? Eu até entendo que o povo de Israel, ou os fariseus, é uma oração farisaica, eles entendem que isso é algo que o Eterno entregou a eles. Assim como a gente vê, poxa, o Eterno, há alguns anos atrás, e eu tenho isso em meu coração, me pediu para fazer um propósito de deixar de comer carne vermelha. Não estou falando para ninguém parar de comer carne vermelha não, gente. Isso é algo meu. Então, se você me perguntar, eu falar, poxa, o Senhor me ordenou. É uma experiência minha, mas não um mandamento estabelecido pelo Eterno a todos no Monte Sinai. É diferente. Então, quando eu faço essa oração no acendimento, eu entendo dessa forma, que o Eterno inspirou, trouxe a inspiração do acendimento das velas, mas não que isso foi um mandamento dado, por isso eu coloco isso no mesmo nível do mandamento, a ponto de falar, se você não acender, não está guardando, de forma alguma. É uma tradição boa, que nós fazemos, porque ela enriquece e embeleza uma instrução do lembrar e o guardar. Então vê, ele não critica a lavagem das mãos, porque é uma tradição boa. O que eu não posso é trazer isso como peso e como exigência. Isso está errado. E o pior, vocês estão me criticando porque eu não estou cumprindo uma tradição, mas vocês estão criando uma tradição que quebra o próprio mandamento de Deus. Essa é a grande crítica de Yeshua nesse texto aqui. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Esses ele chama hipócritas. E Yeshayahu está certo ao profetizar sobre vocês. Esses são os hipócritas. Mas muito fariseu não é hipócrita. Existem outras tradições, eu tive até uma experiência com uma delas, que fala sobre o não tocar em mulher. Essa foi uma das que chocou muitos fariseus na época, porque lembra que a mulher foi lá, se jogou, se lançou aos pés de Yeshua, e começou a tocar, e a pessoa ficou escandalizada, o que é isso? Que absurdo é esse, essa mulher tocando em Yeshua? Imagina aquela mulher do fluxo de sangue, tocando em Yeshua. Isso era um entendimento e uma interpretação dos fariseus naquela época. Da onde surgiu isso? A mulher não tocar no homem. A partir até de uma lei de cerca. Lei de cerca é quando você tem um mandamento. Para você não quebrar um mandamento, no judaísmo você tem uma coisa chamada Gezeirot, que é uma lei de cerca. Olha, vamos dizer que tem um mandamento que diz que eu não posso tocar aqui nesse púlpito. Eu não posso tocar no púlpito. Aí o que eles fazem? Eles falam o seguinte, você não pode se aproximar 10 metros de distância. Por quê? Se eu ficar aqui, eu nunca vou conseguir tocar. É chamada lei de cerca. Mas será que se eu ficar aqui é pecado? Não, o pecado é tocar. Mas eles criam leis de cerca para que não tenha o risco de você vir a pecar. E tem a questão da mulher em período de nidade, da impureza, né? Você tem toda aquela instrução. Então você tem aquela instrução do não tocar, né? E a outra é porque diz que se você tocar com uma intenção também impura, com desejo, também seria um pecado. A primeira vez eu acho que a gente foi a Israel, nós fomos num lugar que era uma... Gente, estou perdendo os nomes, estou ficando com a mente... É um kibutz, nós fomos num kibutz, e lá naquele kibutz a gente botava a roupa da época, levaram a gente para poder colher o trigo, né, bater o trigo, pegar a semente, levava até um moedor, a gente moía a semente, né, lá, pegava aquele trigo, ia lá, fizemos o pão, né, em cima da pedra quente, né,
misturamos lá com zatá, com molho, comemos, tomamos chá sentado na pedra, né? Fizemos tudo aquilo como, né? Ganhei a carteira de habilitação para poder dirigir jumento. Me deram uma carteira, habilitação para dirigir, porque eu andei num jumento, né? Na época e tal. Aí eles dão uma carteirinha, é verdade, não é piada não. Dão uma carteirinha para dirigir jumento. Eu devo ter lá em casa, vou trazer para vocês verem. Eu sou habilitado para pilotar jumento. E lá, o rapaz, o judeu que vivia naquele lugar, ortodoxo, chegou um momento para tirar a foto. Mas quem é que estava com a gente? Eu acho que era Ana Paula, Vânia e a pastora Luciana. Você lembra? Quando elas chegaram para abraçar ele, para tirar a foto, que brasileiro já viu, né? Que nem a Adriana Rio querendo beijar o rabino lá, né? Aí quando chegou ele, não pode tocar nele, né? Lembra disso? Então essa questão do toque. Então imagina na época, aquela mulher tocando em Yeshua naquele momento. A proibição do toque físico entre homem e mulher, chamado neguiá, é derivada de vários textos talmúdicos, especialmente ligados às leis de Arayot, relações proibidas, e Nidá. O Talmud Bavli, ele diz o seguinte: todo aquele que toca em uma mulher com intenção, mesmo em seu dedo mínimo, é como se tivesse tocado em um lugar proibido. Esse é o texto mais citado com base, então, dessa proibição de tocar. Como mesmo após a morte de Yeshua, eles se relacionavam com a lei e as tradições. Isso aqui é um outro momento. Então você vê que haviam tradições e que Yeshua em nenhum momento criticou aquela mulher por conta disso. Então algumas coisas ele era de acordo, né, e outras ele não era. Se você pegar muitas coisas que ele ensinava, eram ensinos de fariseus. Tinha muita coisa que ele ensinava e vivia, que era coisa dos essênios. Lembra os essênios? Aqueles que se afastaram, né, porque não concordavam com a forma que estava sendo conduzido o templo. Então eles se afastavam, viviam lá naquele lugar chamado Qumran, que nós tivemos lá também em Qumran, e faziam muitas imersões. Eles tinham uma visão bem apocalíptica. Para os essênios, o mundo estava acabando naquela época. Tinha essa questão apocalíptica deles. Então a questão de Yeshua não é com o mandamento. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. E mesmo depois da sua morte, que alguns vão dizer, mas isso enquanto ele era vivo, depois que ele morreu, acabou tudo, ele deu cumprimento a tudo, e aí você olha, os discípulos dele continuam cumprindo os mandamentos e cumprindo tradições. Quer ver uma coisa? Falam assim, não, Shabat acabou, não há mais obrigação de Shabat. Quando você pega o texto de Atos capítulo, me ajuda aí, Atos capítulo 1, abre aí em Atos. Yeshua já tinha morrido, ressuscitado, estava tudo cumprido, né? Não precisava mais cumprir Shabat, muito menos tradição de judeu. É isso que ensinam para a gente, né? 1:12. Olha só, gente, vamos pensar comigo. Yeshua veio, o que ensinam para a gente? Ele cumpriu, acabou Shabat, acabou a lei. Não precisa mais cumprir aqueles mandamentos do antigo, o antigo é envelhecido, passou. Então, você não precisa cumprir mandamento, muito menos tradições. Muito menos tradições. Pior ainda, esse é o conceito que traz para a gente. Só que aí, como é que eles fazem a leitura de Atos capítulo 1, versículo 12? Já tinha tudo se cumprido. Aí lá em Atos, capítulo 1, no versículo 12, diz assim: então, eles percorreram, está falando dos discípulos de Yeshua, eles percorreram na volta, eles estavam vindo do Monte das Oliveiras, eles percorreram na volta a distância permitida no Shabat, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Se você pode falar? Pode. Hebreus, capítulo 4. Então, estão citando aí
Paulo falando sobre o guardar o Shabat. Como que dizem que acabou? Está mostrando que eles estão não só cumprindo o Shabat, mas cumprindo uma tradição, porque não é lei de Deus distância para se andar, não está estabelecido isso como mandamento, ou você só pode andar a distância X, tantos passos, 1 quilômetro, só pode andar 1 quilômetro no Shabat, não tem mandamento, isso é uma tradição, isso é uma lei oral, isso é uma halahá, e diz que os discípulos estão cumprindo uma halahá e o Shabat, Atos, lá em Atos, cheios do Espírito Santo cumprindo o Shabat, cheios do Espírito Santo. Então como você vai dizer e fundamentar que o Shabat acabou, gente? Quando a gente vê que eles continuam indo na sinagoga, o Shabat cumprindo, o Shabat cumprindo tradições. O que a gente precisa entender aqui, que eu quero trazer para vocês, além de mostrar que nem tudo que é fariseu é errado, mas que muita tradição e muita lei oral, muita halahá é boa, por isso nós estudamos, né? Por isso nós lemos os sábios, porque os sábios falam muita coisa boa. No Talmud você vê lá sábios falando coisas tremendas, interpretações maravilhosas. Mas eu tenho coisas ali também absurdas, horríveis, que não vêm do Senhor, não vêm de Deus. Sabe por que eu posso falar isso claramente? Talmud, olha o que diz o Talmud: quem transgride as palavras dos sábios merece a morte, é de Deus. Se você transgredir a palavra de um sábio, você merece a morte. Está lá. Se alguém tem dúvida, Talmud, Eruvim 21b. Eles diziam que aquele que não tratava a lei oral no mesmo nível da Torá, e não atendesse a lei oral, merecia a morte. Então o fato de ser sábio, nós respeitamos os sábios, é o que eu falo aqui. Temos grande consideração pelos sábios, sabemos que eles ensinam muita coisa para a gente. Só que a Torá está acima de qualquer sábio. A Torá está acima de qualquer um, seja quem for. O próprio Paulo falou, ainda que venha um anjo, pode aparecer um anjo aqui vestido de branco, de luz, com a espada embanhada. Se ele me trouxer um ensinamento contrário à Torá, é anátema. Imagina um homem sujeito a erros, sujeito a falhas. E assim nós temos na história do judaísmo, por isso que a gente fala, o que estabelece a diretriz para a nossa vida é a Torá. O que você tem dentro do Talmud, de uma lei oral, tem que estar fundamentada na Torá. O que você tem na Brit Hadashah tem que estar de acordo com a Torá. Se tem alguma coisa no Novo Testamento contrária à Torá, ou tem uma tradução errada, ou eu estou entendendo errado, ou não foi Deus que falou aquilo. Simples assim, não se choque comigo. Paulo falou, ensinou a mesma coisa. Até porque, e a gente estava conversando isso agora há pouco, quem foi que disse que apenas esses livros que estão aqui, a gente está falando de coisa séria aqui, gente, coisa que só gente madura para escutar isso. Quem foi que disse que somente esses livros que estão aqui, no chamado Novo Testamento, são livros inspirados? É onde tem a verdade. Quantos achados, quantos escritos valiosos, cheio de conhecimentos, cheio de relatos da época que nós temos. Você tem aí o pergaminho do Mar Morto, o Didaquê, hoje estava me mostrando o Didaquê, não sei quem foi que mostrou, foi o Emerson, o Luiz me mostrou o Didaquê. Agora,
todos esses documentos devem ser o quê? Verificados, analisados segundo a Torá. Porque todos eles podem ter alguma influência. Vou dar um exemplo. Você tinha ali na época da perseguição, depois da destruição do templo, você teve uma comunidade que se deslocou ali de Jerusalém, e eles foram em direção ao Egito. No meio do caminho ali, uma comunidade, se não me fala, chamada Elefantia, essa comunidade. E descobriram, eles já era uma mistura de judaísmo e influência egípcia no meio deles. Os escritos deles têm valor? Tem. Todo escrito achado da época vai ter valor para mostrar por que eles viviam assim, por que eles pensavam, da onde eles vieram. Aquilo vai trazer entendimento e compreensão da época. Agora não quer dizer que tudo que ele escreve é certo. Se eu pegar o pergaminho lá do Mar Morto, aquilo ali é uma explosão, né? Cheio de... escritos dos essênios, vamos falar assim, naquela época. O fato de ter sido escrito pelo essênio quer dizer que tudo que eles escreveram é certo? Então o mundo já tinha acabado, porque eles falavam que o mundo ia acabar naquela época, estavam se preparando inclusive para a destruição, para a vinda no final dos tempos. Erraram no tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A Torá é a nossa base, é o nosso filtro. Amém, gente? Por isso que a gente tem acesso e pode ver o Didaquê como fonte de pesquisa, como fonte de conhecimento. Por exemplo, eu discordo do Didaquê. O Didaquê é um documento do final do 1º século, ali mais ou menos. E se você vê no final do 1º século, já haviam muitos desvios, né? Ali no final do 1º e início do 2º, a gente estava conversando, que vem ali Inácio de Antioquia, já rejeitando toda tradição e festa judaica, já havendo uma separação, né? Então você já começa alguns desvios. Então o Didaquê tem algumas coisas que para mim é fruto de desvio. Um deles é o Seudat Radon, é a Santa Ceia que eles realizam, que ali dizia que realizavam semanalmente, ou é a base, inclusive, para a justificativa do Seudat Radon, né? O que eu discordo, porque a Torá estabelece, Pessa, quando Yeshua vive, fala, faça isso em memória de mim, ele está falando de Pessa. Então esse é o nosso entendimento. Respeito até, né? Tenho grande respeito para quem pensa de forma diferente, mas o que eu vejo na Torá é exatamente a celebração de Pessa como esse memorial de Yeshua, o Mashiach. Amém? Vamos lá, tinha tanta coisa para falar. Yeshua não rejeitou a lei oral, como um todo. Yeshua viveu como judeu e observante, guardava o Shabat, conforme Lucas 4,16, frequentava a sinagoga, citava interpretações de rabinos conhecidos, de sábios da época, como a gente também cita aqui, reconhecia a autoridade dos mestres da Torá, assim como a gente pode ouvir muitos sábios hoje. Eu vou chocar a galera, quer ver? A pastora Mara está aqui, vai... Quantos ensinamentos maravilhosos o Caio Fábio trouxe? Quem é dessa época? Mas aí, tudo que ele fala e ensina é verdade? Mas se for ouvir hoje, não. Agora, tem coisa boa? Tem. Eu lembro até hoje uma grande pregação do Caio Fábio numa convenção da Donep. Uma convenção em que ele falou e mostrou qual foi o erro de Davi. O erro de Davi na criação do filho. E eu lembro que ele pregava e ele falava assim, Abishalom, Abishalom, quem estava lá lembra disso. Meu filho Abishalom. Porque para ele, Absalão seria aquele que seria o grande rei que ia trazer paz, Abishalom, o pai da paz. Uma grande pregação. O fato dele ter ensinos maravilhosos, fundamenta ele também ter ensinos equivocados? Não. E me impede também de ter coisas, obter coisas ali maravilhosas? Também não me impede. Agora o que eu tenho que ter é a base da Torá. Essa precisa ser a base da nossa vida. Em Mateus capítulo 23, 2 e 3, você lembra o que Yeshua fala?
Ele vai falar, os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moshe. Ou melhor, eles ensinam acerca das leis de Moisés, interpretam, ensinam como se cumpre, como se vive as leis de Moisés. E Yeshua vai falar o seguinte, portanto, fazei e guardai tudo o que vos disserem. E Yeshua está incentivando as pessoas, ouve esses caras, eles estão sentados na cadeira de Moshe, tem ensinamento para vir deles. Agora, não façam o que eles fazem, quando o que eles fazem, é claro, é contrário à Torá, gente. Se eles estão ensinando, mas a vida deles não está de acordo com os seus ensinamentos, faça o que eles estão ensinando, mas faz o que ele está fazendo. Se eu estou ensinando aqui que você tem que amar o teu próximo, mas eu não estou amando, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso que Yeshua está dizendo. Então, mostrando que ele não era contra a interpretação e o ensino dos fariseus, dos escribas, daqueles que se assentavam na cadeira de Moshe, na lei, falando da lei, ensinando a lei. Ele está dizendo, dê ouvidos àqueles que ensinam a lei. Se ele viesse para acabar, ele ia falar isso, gente, olha só, fica tranquilo, por enquanto você vai cumprindo aí, mas depois acabou, não precisa mais cumprir. Você vê Jesus falando isso? Em algum momento da história. Gente, está chegando o tempo, ele falou lá no Monte das Oliveiras, é chegado o tempo, na hora que ele acendeu os céus, é chegado o tempo que vocês não precisam mais agora, a partir de hoje, cumprir o Shabat. Em nenhum momento ele traz esse ensino. E como que as pessoas vêm hoje para querer ensinar algo que ele não ensinou, que ele em nenhum momento falou. Aqui, Yeshua reconhece a autoridade interpretativa, que é a base da lei oral, mas critica a hipocrisia e o mau uso dessa autoridade. E interessante que isso a gente vai ver, eu vou dar um pouco de batida de vez em quando aqui no Talmud também. Eu vou trazer alguns textos do Talmud para vocês verem depois, para você ver por que a gente tem que ter muito cuidado também com isso. Porque a restauração é para os dois lados. E a gente precisa entender isso. Porque a gente vê que, na verdade, o Talmud foi muito utilizado para monopolizar o poder. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, precisamos estar atentos. E eu estou aqui para poder passar qual é a nossa visão nessa congregação acerca disso. O conflito, então, não era a lei oral versus a Torá escrita. O debate era sobre como interpretar e aplicar a Torá. Os fariseus não eram um bloco único. Haviam correntes internas, como Hilel, Shammai, os herodianos, os saduceus, os essênios. Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Cumprir no hebraico significa viver corretamente segundo a interpretação verdadeira e não anular. Plerosai, lembra? Tornar pleno o conhecimento. Onde é que Yeshua entra em conflito com a tradição? Por que nós temos tantas tradições aqui dos fariseus? Sabe que muita tradição nossa aqui é dos fariseus, né? O Emerson até falou comigo, tu é fariseu? Eu falei, pô, é verdade. Tem muita coisa, gente. Os fariseus foi basicamente assim, não é bem assim, mas é basicamente assim, a única que sobreviveu. Na verdade, a base da sinagoga hoje, ortodoxa, é farisaica. Então, todos esses elementos que você vê aqui, Aron, Bimá, cortejo de Torá, acendimento das velas de Shabat, Ravidalá, isso é tudo coisa de fariseu. Sabia disso? Seja bem-vindo à congregação judaica, messiânica, farisaica. Naquilo que é bom, não na hipocrisia, não no fardo pesado que lançavam e que muitas vezes impediam as pessoas de viver a plenitude daquilo. E a gente vê muito isso também em meio ao farisaísmo. Você vê a criação de tantas coisas,
de coisas tão difíceis de se cumprir, que as pessoas não conseguiam cumprir, fardo pesado. Imagina esse pessoal, como é que eles se sentiam? Tinham que... Tem coisa que eu fico me freando para não falar. Se você pegar, por exemplo, gente... Por exemplo, você tem um conjunto de orações para tudo, né? Para tudo. Eu tive uma experiência de ver, por exemplo, em Jerusalém, pessoas que para poder cumprir uma tradição, elas fazem as coisas de forma mecânica. Pega, por exemplo, o livro de oração, vai atropelando tudo, porque é uma coisa extensa, eu tenho que fazer rápido, e aí eu perco a essência, um fardo pesado, e torna a coisa mecânica. Acaba faltando, porque eu não consigo me conectar com aquilo que eu estou vivendo, porque é uma coisa que eu tenho que fazer, e é longo, e por aí vai. Por isso que diz aqui, que ele não anula os mandamentos, ou melhor, ele é contra aquilo que anula os mandamentos claros da Torá. Isso tem em Marcos 7, versículo 8 ao 13, o caso do Corban, anota Marcos 7, 8 a 13, tem um exemplo de coisas que anulam o mandamento claros da Torá. Depois, aquilo que transforma a Torá em fardo opressivo. Dei um exemplo, você tem lá Mateus 23, 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e as colocam sobre os ombros dos homens. Crítica ao excesso legalista, né? Priorizam forma externa em detrimento do coração. Outra crítica de Yeshua. Se preocupa com o externo, mas o coração acavanar a intenção. Não precisa, o próprio João Batista falava, vocês estão vindo aqui se batizar para quê? Estão querendo fugir da ira vindoura, querendo fazer um ato material, mas o coração tem que haver um genuíno arrependimento. E João e Yohanan estavam falando exatamente coisas que Yeshua também ensinava. De nada adianta a sua prática exterior se interiormente não é uma realidade. De nada adianta você passar por uma imersão se não há arrependimento no seu coração. De nada adianta você oferecer um sacrifício se você não tem um arrependimento junto com esse sacrifício. O Senhor não aceita. E é isso que Yeshua está ensinando aqui. Mateus 23 diz, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da Torá, justiça, misericórdia e fidelidade. E Yeshua diz isso, devis fazer sem omitir aquilo. Ele não rejeita halahá, mas denuncia o desequilíbrio. Yeshua usava métodos típicos da lei oral. Yeshua frequentemente ensinava como os rabinos. Ele ensinava uma coisa chamada Calva Omer. Quem fez aí CAT, o pessoal que fez o CAT aí sabe, Calva Omer, né? Os 2 pesos. Qual era o ensino? Se é permitido o maior, logo é permitido o menor. Se é proibido o menor, muito mais será proibido o maior. Isso é um padrão ensinado pelos sábios da época, Calva Omer. Você vê isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 11 a 12. Midrash, interpretação profunda do texto, as parábolas, machalim, típicas do ensino farisaico. Isso era tudo utilizado por Yeshua. Então ele utilizava toda essa metodologia que você tem aqui dos fariseus. Isso mostra que ele opera dentro do mesmo universo hermenêutico da lei oral. Então a gente utilizar esses métodos hermenêuticos, não tem problema. Usar a gematria, até coisa mais mística, né? Rashet Tevot, Sofit Tevot, saltos equidistantes de letra, valor numérico, sinais de cantilação, letra aumentada, letra diminuída, letra quebrada. Tudo isso a gente tem e é método que vem através desses homens. Diferença central
autoridade. Os fariseus tinham autoridade baseada na cadeia da tradição. Yeshua, a autoridade sobre ele é uma autoridade direta. Ele dizia: eu, porém, vos digo. Uma autoridade dada pelo Eterno, e que a literatura judaica comenta. A literatura judaica, em Geulah e Machia, vai dizer que Machia traria uma nova Torá. E eles vão dizer: que Torá é essa nova que Machia vai trazer? E eles vão falar: é a interpretação genuína, profunda da Torá. Não é outra, mas a forma correta de se cumprir e de se viver a Torá. O que eu quero mostrar para vocês, através desse tema, Yeshua e a doutrina dos fariseus, é que Yeshua não é contra a tradição, ele não é contra a halahá, ele não é contra a lei oral, não é contra naquilo que não é contra a Torá. A Torá é superior à lei oral. A Torá é superior às tradições. E o que se vê hoje, tanto no judaísmo ortodoxo, como em muitas sinagogas judaico-messiânicas, que por se envolver e se aproximar, estão ultrapassando o limite, é que estão colocando a lei oral acima da palavra do Senhor. E dizer que ela foi dada a Moshe, é dizer que foi Deus que disse, e transforma isso em mandamento. E aí eu pratico uma iniquidade, porque acrescentar também é pecado. Ele diz: não acrescente. Por isso que nós temos tradições, sim, tradições de origem farisaica, sim. Somos fariseus? Não, não somos fariseus, porque ser fariseu tem outros contextos, e o principal deles é ter a lei oral como o fundamento principal da sua fé, a tal ponto que eles dizem o seguinte: quem não conhece a lei oral, não tem a lei oral, não consegue entender a Torá. Quando a Torá diz que ela está bem perto de você, e você pode cumpri-la. Ela não coloca a necessidade de uma lei oral para que você alcance e cumpra. Ele diz: ela está bem perto de você. Você não precisa ir além do céu, nem além do mar. Você não precisa ir até um sábio. Ela está bem perto de você e você pode cumpri-la. Agora, é claro que os sábios trazem um embelezamento, uma compreensão, um acesso, sim, mas a Torá está acima de qualquer sábio, de qualquer lei oral, de qualquer tradição, de qualquer halahá. Amém? E esse é o padrão nosso aqui. Tudo que for bom e que embeleza a lei, as instruções do Eterno, nós acharmos que é adequado nós vivermos, nós viveremos sem obrigatoriedade, sem cobrança, sem peso. Agora, tudo que é lei da Torá, essa sim, deve ser cumprida por cada um de nós. A lei, ela permanece e ela é eterna. Existem tratos especiais? Existem, mas isso é outro assunto que a gente tem para tratar em outro momento. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Alguém tem alguma dúvida, gente, disso?